Bem-vindos ao podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina que surgiu dentro da disciplina Literatura Alemã 1 para trazer para vocês um pouco mais sobre escritoras de língua alemã. Na primeira temporada serão abordadas 4 autoras do período pós-guerra, que receberam prêmios muito importantes da literatura, 3 delas o Prêmio Nobel. Autoras, sobretudo, que tiveram e continuam tendo importância nos países de língua alemã. São elas, Nelly Sachs, Christa Wolf, Elfriede Jelinek e Herta Müller. Alô, eu sou a Vitória. E eu sou a Catarina. E nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco sobre a Herta Müller e as principais obras dela, contando também com a participação especial da professora Roswitha Friesenblum, autora e organizadora de várias publicações e traduções de autoras de língua alemã, entre outros do livro O Rei se Inclina e Mata, de Herta Müller. Para entender o contexto das obras de Herta Müller, é essencial saber que ela nasceu na região de Banat, no norte da Romênia, em 1953, ou seja, 8 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, numa aldeia falante de língua alemã. Essa informação é muito importante para a gente entender o contexto das obras dela, já que nessa época a Romênia estava sob ocupação da União Soviética, e por consequência, essa aldeia em que ela nasceu, cuja população foi acusada de estar envolvida na guerra, era alvo de perseguição da URSS. A mãe de Herta, que tinha 17 anos quando a guerra acabou, foi enviada para um campo de trabalho forçado na União Soviética, em 1945, sendo libertada somente 5 anos depois, em 1950. Por isso, muito do que a autora escreve são relatos da perseguição por parte da URSS e, posteriormente, do próprio governo romeno, que desde 1965 esteve sob regime comunista do ditador Nicolau Ceausescu, que continuou a alvejar a minoria suábia até ser deposto em 1989. Justamente por ter nascido nessa região povoada por minoria alemã, a língua nativa de Herta Müller é o alemão, e ela só veio aprender romeno na escola, já aos 14 anos. Ela estudou letras alemão e literatura romena na Universidade do Oeste de Timisoara, e durante esse tempo entrou em contato com a Aktionsgruppe Banat, que era um círculo de jovens escritores de língua alemã, fazia oposição à ditadura e defendia a liberdade de expressão. A escritora trabalhou como tradutora numa fábrica de engenharia a partir de 76 e foi despedida em 79, por se recusar a cooperar com a Securitate, que era a polícia secreta do regime comunista. Ela passou, então, a lecionar numa escola infantil e a dar aulas particulares de alemão, mas continuou sendo perseguida pelo governo de Nicolau Ceausescu por se recusar a colaborar com o serviço secreto, o que culminou na sua mudança para a Alemanha em 87. A estreia de Herta Müller na literatura foi em 1982, com a coleção de contos Niederungen, que foi censurada na Romênia. Uma versão não censurada do livro saiu 2 anos depois na Alemanha. Os contos, situados na região entre Romênia, Hungria e Sérvia, povoados por colonos alemães desde o fim do século XVII, destacam as cicatrizes, a tristeza e as múltiplas opressões como resultado da Segunda Guerra Mundial e a vida entre 2 regimes, o nacionalista e o comunista. Convidamos a professora Roswitha Friesenblum para falar um pouco mais sobre a escrita de Herta Müller nesse contexto geopolítico. O grande tema dessa autora é a opressão, e a obra literária dela é marcadamente autobiográfica. Ela vivenciou, desde a sua mais tenra infância, tudo isso que ela trabalha depois em sua obra. A opressão de que ela trata em sua obra tem pelo menos uma tripla dimensão. Primeiro, familiar, com o seu pai, ex-soldado de guerra e beberrão, e a sua mãe, que havia sido deportada para trabalhos forçados na União Soviética logo após a guerra. Havia passado muita fome lá, então são biografias completamente marcadas por experiências cruéis e que não conseguiram também superar aquilo
jamais em sua vida. Isso se refletia nos relacionamentos familiares. E a outra opressão de que ela trata é etnográfica, né? O pequeno vilarejo, ainda com resquícios, com ranços nazistas e com uma religiosidade também opressora, fria, cerceadora, julgadora, né? Terceira dimensão é política, é aquele momento em que Herta Müller, aos 15 anos, vai para a cidade, começa a falar o romeno e se insere na cultura da Romênia e no sistema ditatorial de Nicolae Ceausescu, e onde ela será perseguida duramente, né, ao longo de sua juventude. Herta Müller tenta, então, em sua obra literária, dizer o que ela chama de indizível, né? Dizer o indizível, né? E ela tenta traduzir isso de alguma maneira. E aí ela desenvolve um estilo, né, muito próprio, muito dela, muito marcado por subjetividade, por fragmentação, né? A sua escrita, ela é composta por uma rede de imagens, de metáforas bastante complexa e subjetiva para tentar, então, dizer essa opressão. É uma escrita sinestésica, onírica e, por vezes, surreal. Fatos e fantasias se fundem, os detalhes crescem, se distorcem, se tornam ameaçadores. A autora diz em alguma entrevista que ela aprendeu a ter um olhar estranho sobre as coisas comuns do dia a dia, que para outras pessoas pode parecer inocente, para ela não é. A sua escrita acaba sendo então uma escrita bastante idiosincrática, bastante própria da autora, bastante, por vezes fechada, por vezes hermética. Às vezes a gente não consegue mais acompanhar aqueles meandros de sua interioridade. Tem um teórico chamado Ralph Köhnen que fala sobre o encadeamento ideogramático de imagens nos textos de Herta Müller. Seria lembrando o ideograma, né, como um símbolo que comporta toda uma significação abstrata, complexa, né? E assim seriam essas imagens dos textos de Herta Müller, né? Então, através de associações, né, ela vai compondo esse quadro e que na verdade é legível apenas através de um conhecimento mais aprofundado do respectivo pano de fundo da experiência da autora, não é? Então, fica, às vezes, parcialmente acessível aos leitores, mas elas estão aí como aquela obra de arte, às vezes quase beirando o silêncio, não é? E dizendo a opressão, né? Dizendo o sofrimento. Como mencionado, um foco especial na obra da autora ganha a questão da violência e opressão, não somente na macroperspectiva do Estado, mas também no microplano da aldeia ou até da família. Uma atenção especial ganha o corpo vulnerável, corpo da criança, da mulher, corpo não binário. As violências múltiplas na obra de Herta Müller, o sofrimento das mulheres diante da ditadura, fazem parte da pesquisa da bolsista PIBIC Maria Carolina Correia, orientada pela professora Isabella Bröring. Como parte do projeto de pesquisa Manifestações do Corporal na Literatura de Expressão Alemã depois de 1945, meu estudo é voltado a pensar nas representações corporais femininas na obra da escritora Herta Müller. Em grande parte de seus romances e contos, a temática da vida em meio ao regime ditatorial de Nicolae Ceausescu se entrelaça com a temática de violência aos corpos marginalizados, em especial aos corpos femininos. Essa violência é representada em diversos personagens e também em diferentes níveis de opressão, tanto sistêmicas, partindo diretamente de dentro do regime, em forma de políticas de controle de natalidade abusivas,
e de membros da Securitate, designados a manter a ordem por meio de perseguição e interrogatórios degradantes, e também nas relações privadas, por meio de violência doméstica, sexual, física, moral e psicológica. No conto Depressões, por exemplo, de 1982, a personagem ela sofre violência doméstica. No conto O Homem é um Grande Fazão sobre a Terra, de 1986, a personagem Amalie é abusada sexualmente diversas vezes durante a trama. Em Um Compromisso, seu primeiro romance traduzido para o português, escrito em 1997, a personagem principal vive um relacionamento abusivo, tentativa de feminicídio e a perseguição extrema de um oficial da Securitate, cujo trabalho é investigar especificamente as mulheres que traem a pátria. Em Herztia, ou Fera d'Alma, na tradução de Cláudia Abelin, romance de 1994 e corpus principal da minha pesquisa, destaco 3 personagens femininas: Lola, a narradora, e sua mãe, ambas sem nome mencionado no romance. O comportamento de Lola incomodava os outros colegas de quarto por exercer sua sexualidade livremente. Porém, algumas personagens nos fazem questionar se Lola exercia sua sexualidade por livre-arbítrio ou apenas para suprir um vazio existencial. Seus escritos deixam claro que ela estava em busca de um amor, de uma relação estável. Quando esse amor finalmente parece ser diferente das suas outras relações, ela é traída e denunciada pelo próprio, o que a leva a tirar a sua própria vida. A forma que algumas dessas personagens encontram de se verem livres de tanta opressão é a morte, ou a dos homens que praticam as violências, ou a delas mesmas, tornando os pensamentos suicidas recorrentes e o suicídio, como no caso da Lola, uma realidade. A opressão de corpos femininos ela está tão intrínseca na sociedade romena, de regime ditatorial e patriarcal, narrada pela autora, que as próprias mulheres se tornam perpetuadoras do machismo que as atinge, como na difícil relação entre a narradora e a sua mãe, em que ela, por ter uma vida dura, julga incansavelmente as escolhas de sua filha, que por sua vez pensa na mãe e nas memórias de infância com bastante rancor. A personagem narradora é quem sofre mais explicitamente e diretamente a opressão do governo, sendo constantemente perseguida e interrogada, e por isso também pensa em tirar a própria vida como forma de livramento. Esses exemplos de representações dos corpos femininos através do olhar individual da autora, apesar de ficcionais, funcionam também como um retrato de como viviam as mulheres na Romênia de Nicolae Ceausescu. Em 2009, a autora publica um livro inspirado na história familiar e no destino de vários suábios do Banato a partir de 45. No romance Atem Schaukel, traduzido para o português como Tudo o que tenho levo comigo, Herta Müller narra a perseguição de Stalin às representantes de minoria alemã na Romênia, enviados a campos de trabalho forçado sob a acusação de haver colaborado com Hitler. Como lemos na introdução para a tradução brasileira do romance lançada pela editora Companhia das Letras, para a minoria alemã da Romênia, o fim da guerra é o início de um período de horror e silêncio. Nos 5 anos seguintes, por volta de 30 mil saxões residentes na Transilvânia foram deportados para campos de trabalho forçado. Segundo Stalin, os povos de origem alemã deveriam pagar pelos crimes da guerra e trabalhar na reconstrução da União Soviética. As condições desumanas dos campos, a fome que aparece no romance em forma de um fantasma chamado de Anjo da Fome, e tem poder sobre a vida dos presos. As opressões contra as minorias étnicas, mas também sexuais, surgem nas memórias de Oskar Pastor, um famoso escritor romeno, depois de anos de silenciamento. Müller começa a tecer a narrativa a partir das recordações do amigo. A morte de Pastor interrompe o projeto, e Herta Müller termina sozinho o livro. No romance, o protagonista Leo Alberg, um gay de 17 anos, é enviado a um campo soviético, onde depara-se com dor, doença, morte, perseguição e fome que definem a vida dele mesmo após sua volta a casa, 5 anos depois. Juntamente com O Rei se inclina e mata, Atem Schaukel foi um dos livros de maior sucesso internacional de Herta Müller. Segue um comentário da professora Rosvita. No meu pós-doutorado, eu traduzi em
livro da autora chamado O Rei se Inclina e Mata, que reúne 9 ensaios autobiográficos da Herta, e a dificuldade tradutória consistiu exatamente nessa complexidade literária, né? Nessa construção metafórica altamente elaborada e, como eu falei, idiosincrática, não é? A gente precisa meio que entrar na cabeça de Herta mesmo e precisa aprender a olhar com esse olhar estranho, enviesado, diferente do que normalmente olharíamos as coisas comuns. Muitas vezes pedi ajuda para um grupo de colegas tradutores em Freiburg, onde eu me encontrava na época dessa tradução. Eram tradutores literários, tradutoras e tradutores, e elas falavam para mim, respondendo a perguntas, né, sobre o que significa isso exatamente em alemão, o que é essa, como posso compreender essa expressão. E eles diziam, mas isso não é alemão, como nós também não entendemos. Isso é uma linguagem própria de Herta. Mas é exatamente isso que faz dela uma grande autora. Eu só posso recomendar. Em 2009, Herta Müller recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, que lhe proporcionou um destaque muito maior e permitiu que ela fosse traduzida para mais línguas e conhecida em mais países. Em 2010, recebeu a Gran Cruz de Mérito com Estrela da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha, dada como recompensa por serviços extraordinários nas áreas da política, economia, cultura, arte ou do trabalho voluntário. Hoje em dia, a autora mora em Berlim. Já foi professora convidada em diversas universidades alemãs e seus livros foram traduzidos para mais de 20 línguas. Essa temporada termina por aqui, e fica então a recomendação de leitura de 2 livros de Herta Müller, Tudo que Levo Comigo e Fera d'Alma. Agradecemos imensamente a professora Rosvita por fazer parte do podcast, e também você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tschüss! Você acabou de ouvir o podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto da disciplina Literatura Alemã 1 do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina, com locução de Catarina Carvalho e Vitória Gonçalves, roteiro de Caroline Schenel, colaboração e pesquisa de Andréa Cristine Schramm, Marina Martini Lopes, Vitória Gonçalves e Catarina Carvalho. O projeto foi realizado sob orientação da professora Isabela Bröring e conta com a participação das professoras Maria Aparecida Barbosa, Ruth Bornowski e Rosvita Fisenblum, assim como Isabela Bröring e também as bolsistas Maria Clara Salvato e Maria Carolina Correia. Técnica por Peter Lobo e edição de Jonas Nascimento.